Sabe qual é o grande dilema de qualquer empresa hoje em dia? Acelerar o crescimento a todo custo ou focar na máxima eficiência? Parece que são duas forças que não conversam, né? Bom, nessa análise, a gente vai descobrir como o RH se transformou na peça-chave, no arquiteto que consegue sim equilibrar essa balança. Então a grande questão é essa: como é que se faz para conciliar essas duas coisas que puxam para lados opostos? De um lado, a gente tem aquela ambição de crescer, de conquistar mercado, do outro, a necessidade de ser enxuto, de ser lucrativo. E olha, resolver esse quebra-cabeça pode ser o que define o sucesso ou o fracasso de uma organização. Vamos deixar isso mais claro. Para crescer, o que é preciso? Contratar rápido, entrar em novos mercados, ser comercialmente agressivo. Já para ser eficiente, o caminho é outro. Controlar custos, otimizar processos, buscar produtividade máxima. E quem está ali, bem no meio do furacão, gerenciando o motor da empresa? O RH. A missão é garantir que esse motor não superaqueça com excesso de velocidade, nem que pare por falta de combustível. E para dar conta de um recado desses, o papel do RH precisou evoluir, e muito. Aquela abordagem antiga de só apagar incêndios já não serve mais. Ela deu lugar a uma postura muito, mas muito mais estratégica. Essa frase aqui, precisamos de 10 pessoas agora. Ela é a cara do modelo antigo, né? Era o famoso RH bombeiro, sempre correndo para apagar um incêndio, respondendo a uma demanda urgente, sem nenhum planejamento de verdade. Uma abordagem que hoje em dia é simplesmente insustentável. E aqui está a grande virada de chave. A gente está falando da transição de um modelo que apenas reage para um que prevê as necessidades do negócio. A conversa não é mais sobre simplesmente preencher vagas que abriram, é sobre construir o futuro da força de trabalho da empresa de uma forma pensada, planejada. Ok, mas como o RH faz isso na prática? Com uma ferramenta super poderosa, o Planejamento Estratégico da Força de Trabalho, ou SWP, para facilitar. É um plano que funciona em 3 tempos diferentes: curto, médio e longo prazo. Pensa no SWP como o painel de controle que calibra o ritmo da empresa. É ele que garante que a organização vai ter as pessoas certas, com as habilidades certas e, mais importante, no momento certo, seja para pisar fundo no acelerador do crescimento ou para otimizar a operação com mais calma. E na prática, isso se divide em 3 focos. No curto prazo, o plano é totalmente operacional: tapar os buracos, preencher as vagas críticas para ontem. Já no médio prazo, a coisa fica mais estratégica. A gente começa a construir as competências que vão ser necessárias daqui a 1 ou 2 anos. E lá na frente, no longo prazo, o foco é visionário: garantir que a empresa vai continuar relevante e adaptável daqui a 5, 10 anos. Certo, tudo isso parece ótimo na teoria, mas como provar que esse planejamento todo gera valor de verdade? A resposta está em conectar cada ação de RH diretamente aos resultados financeiros do negócio. Essa é a famosa pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Para o RH ter uma voz realmente estratégica na mesa de decisões, suas iniciativas precisam ir além do discurso e mostrar um impacto que dê para medir. Mas como fazer isso? E a resposta está bem aqui. As ações não podem ser isoladas. Um treinamento de vendas precisa se refletir, por exemplo, no aumento do ticket médio. A automação de processos de RH tem que aparecer na redução de despesas. Cada iniciativa deve ter um impacto claro no P&L, ou seja, no demonstrativo de lucros e perdas da companhia. Então, como é que a gente garante que essa balança entre crescimento e eficiência vai ficar equilibrada ao longo do tempo? A resposta é uma só: dados. É exatamente aqui que o People Analytics entra em campo. E atenção, não é qualquer dado, viu? Existem métricas que são cruciais. Receita por colaborador, por exemplo, mostra se a equipe está gerando o retorno esperado. Amplitude de controle ajuda a avaliar se a gestão é eficiente. E o tempo até a produtividade, médio quão rápido um novo talento começa a gerar valor de verdade. Juntando todas essas peças, fica claro que a identidade do RH se redefine por completo. Ele deixa de ser visto como um centro de custo ou uma área de suporte para se tornar uma função central na construção do futuro do negócio. E a gente chega neste ponto: o RH como um arquiteto de negócios. Pensa na força dessa ideia. Um arquiteto não apenas executa, ele projeta, ele desenha a estrutura humana da organização. Uma estrutura que precisa ser resiliente, adaptável e pronta para qualquer cenário, seja de expansão agressiva ou de otimização mais cautelosa. No final das contas, o objetivo máximo é este: criar uma linha direta, uma ponte inquestionável entre o investimento feito em pessoas
e os resultados que aparecem lá no P&L da empresa. É o momento em que o desenvolvimento humano vira, de fato, um resultado de negócio. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, a gestão de pessoas ainda pode ser vista como um mero centro de custo? Ou ela se prova de uma vez por todas como um dos investimentos mais estratégicos que uma organização pode fazer para garantir o seu futuro?